Então eu entendi com 12 anos que era melhor eu ir para Peruíbe, ser emancipada. Só que antes eu passei por uma casa de uma cunhada do meu pai, minha tia. E essa minha tia ainda é mãe de santo, ainda. A família inteira, né, estão se convertendo. O meu primo, que está uma bênção na presença do Senhor. E nessa casa do irmão do meu pai, que também, né, era da Umbanda, foi a única casa que eu e meu irmão não sofremos. E as outras, né, cristãos, católicos, alguns praticantes, outros não, sofremos muito. Então Deus preparou e hoje eu entendo. Quando eu olho para uma pessoa que é espírita, que é kardecista, que é umbandista, eu consigo enxergar além da religião. Porque quando criança, a única casa que nós não sofremos, o que os meus primos comiam, nós comíamos. Não fui amaldiçoada, foi nessa casa. E eu louvo a Deus, né, por esse momento. Porém, eu entendi que era melhor morar sozinha com meu irmão. Então, eu fui para Peruíbe. Lá em Peruíbe, todo mundo conhece a minha história. E lá vocês se mantinham como? A minha mãe mandava $200 para cada filho, né? Então, assim, não dava, às vezes faltava mistura, mas nunca dormimos com fome. Né? Faltava material escolar, faltava... Às vezes não tinha dinheiro para tomar um sorvete, mas o básico, arroz e feijão, nunca faltou, Karina. Nossa. E ali eu começo a namorar, com 12 anos, começo a surfar, porque ele surfava. Então eu vi no esporte uma válvula de escape. Sim. Graças a Deus. E sabendo que meu pai era usuário, meu pai volta de Portugal, porque quando ele descobre que minha mãe não ia voltar e pediu o divórcio, meu pai vai embora para Portugal. Depois de 2 anos, ele volta e fica em Peruíbe. Durante um período, cuida da gente. Mas cuida, Mas ele assim, ainda era usuário? Usuário. E então, era envolvido ainda com as coisas de prostituição? Com as coisas de prostituição. E a primeira vez que eu vi cocaína foi na sala da minha casa, no apartamento em Peruíbe. Então, eu vi aquelas várias fileiras que falam, né, brancas, parece com sal, açúcar, mas eu já vi isso em algum lugar, não tinha acesso, né? Televisão pouco. Em algum lugar isso é droga. Foi ali que eu descobri. Meu pai era usuário. Então, eu estava exposta àquela situação. Eu ia limpar a casa, encontrava cigarro de maconha, e eu tinha aversão às drogas. Eu falava, eu nunca vou usar drogas. Nunca. Porque eu via com meus próprios olhos, sentia na própria pele o que a droga tinha feito com a nossa família. A prostituição, o adultério. Meu pai teve muitas amantes. Então, eu falei, isso eu nunca vou trair. Quando eu tiver um relacionamento, como eu tinha, né, já com 12 anos, eu nunca vou trair. E sempre foi assim. Eu não vou trair, não vou usar drogas. Porém, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E daí eu experimentei, né, droga aos 18 anos, já no Japão. Eu vou contar minha ida para o Japão. Sim. Porque de Peruíbe, quando eu completo 15 anos de idade, surfando, tinha patrocínios, estava me destacando, né, no bodyboard. A minha tia Darcy, ela falou, nós vamos mandar, né, um presente, um dinheiro para você fazer a festa de 15 anos. Que no Brasil faz, né? Sim. E eu falei, mas sem pai e mãe, não faz sentido. Então eu falei, tia, ao invés da festa, eu gostaria de conhecer o Japão, onde vocês moram. Mas a minha mãe não queria. E posteriormente eu fui entender por que ela não queria. E ela não queria. Mas a minha tia falou, não, vamos trazer. Então a minha tia comprou a passagem. Na época não tinha nem condições, né? E foi toda uma história posteriormente também. Mas eu parei no Japão. Embarquei aqui em Guarulhos, São Paulo, e uma menina que nunca tinha saído, não tinha noção, 15 anos de idade. Sozinha? Né? Sozinha. E o seu irmão ficou? O meu irmão ficou com uma tia, cuidando. E eu fui. Eu fui, mas com a promessa. Eu falei para ele, eu vou, mas eu volto para te buscar. Né? Eu não voltei, porém, em menos de um ano, eu enviei a passagem e levei meus 2 irmãos. Chego no Japão com 15 anos de idade, Karina, 91. Vou para uma escola japonesa, a princípio era turismo. Eu falei, eu vou ficar, eu já era bem determinada. Eu falei, eu não vou mais sair de perto da minha mãe. Eu queria a família de volta. Sim. A restauração, né? Não conhecia Jesus, mas eu já tinha ideia de que um Deus, eu não sabia qual, mas que existia um Deus que poderia restaurar. Sim. E eu gostaria de viver novamente com a minha mãe. Mas quando eu chego, a minha mãe tinha ido embora com 27. 5 anos se passaram. Ela já não tinha mais aquele desejo de família. De família. Ela vivia mais sozinha. Aquele afeto de mãe, né? Não, ela vivia sozinha em um apartamento. Viajava, fazia as coisas dela. Enfim, não tinha mais.
E ela deixou uma criança de 10 anos. Eu cheguei uma mulher, 15 anos, já não era mais mocinha. Uma mulher. Daí não teve afinidade. Não teve afinidade. Porém, eu ainda lutei. 1 ano, fiquei estudando, fui para a escola japonesa, aprendi o kanji, katakana, hiragana, todas as escritas, me esforcei, nunca fui de estudar. Mas ali eu entendi, para eu ficar no Japão eu preciso aprender. E eu ia para a imigração, eu era levada para a imigração, e na imigração tinha um senhor, um guarda, né, um policial da imigração, que ele humilhava muito os estrangeiros, para que não ficasse no Japão. Então ele falava, para que você quer ficar no Japão? Eu falei, para ficar perto da minha mãe. Ele falou, mas você sabe onde você vai parar. Todas as estrangeiras são prostitutas, elas vêm para trabalhar na noite. E ele falava isso. E eu, determinada, eu vou ficar. Eu não vou ser isso que ele está falando. Eu vou ajudar minha mãe. E com aquele sonho, né? Minha mãe não conseguia ler, né? Então, quando chegava a carta, ela não sabia, estava em kanjis, eu que lia. Essa carta é para quem? Deu Brunieri, é sua mãe. Dirus. Então, eu falei, eu vou aprender. Foi a primeira vez que eu me dediquei aos estudos. Olha só. E consegui, para a honra e glória do Senhor. E é Onde difícil, leio, né? é difícil. Falar não é. Mas a escrita é muito... São 3 escritas. E os kanjis, né, que são os ideogramas de origem chinesa, é muito difícil. Mas eu aprendi. Para a honra e glória do Senhor, aprendi, me dediquei, né? Tudo a gente precisa se esforçar, né? E daí eu me dediquei 1 ano. Uma bênção, Karina, uma bênção. Uma bênção. Mesmo sabendo tudo que estava ao meu redor, né? A minha tia tinha casa noturna, enfim, a minha mãe trabalhava com ela. Mesmo sabendo, né, daquele ambiente, eu conseguia me manter firme. Surfava, ia para os campeonatos. Ganhei vários campeonatos. Mesmo né? lá. Mesmo lá. E patrocínio da Dove, que é uma empresa muito grande no Japão. Patrocínio de prancha, tudo, da Billabong. E foi fluindo. Aos 16 anos de idade, uma colega da minha mãe me faz uma proposta para eu ir trabalhar em um clube. Né? Não é um prostíbulo, é um clube de hostess. Então, você fica ali sentada como se fosse uma garçonete de luxo. E bem nesse momento, eu descubro que a minha mãe tem uma dívida de $10.000 com o meu primo, filho dessa minha tia. Tá? E para ela era meio que impagável. Sim. Porque ela tinha um vício. Inclusive, eu fui em um podcast há alguns anos e eu falei sobre isso e perguntaram, mas como? Se a Vivi foi trabalhar na noite e ganhava $4.000 por mês, como a mãe dela não conseguiu pagar essa dívida? Porque ela tinha um vício do patinco. Que né? é isso? É como se fosse caça-níqueis, aqueles jogos. De jogos. Lá é legalizado. Então, você anda nas ruas, você encontra vários patincos. Hoje tem mudado. Para a honra e glória do Senhor, nós, muitos cristãos, orando, profetizando, os patincos estão falindo e os prédios, por serem muito grandes, estão se tornando igrejas. Olha só. A maior igreja brasileira que eu conheço no Japão, que é a Missão Apoio, do pastor Adriano e a pastora Kátia, que eles querem muito que você vá lá. Eu quero. E a pastora Kátia é uma bênção. Missão Apoio. Um prédio gigantesco, em cima 12 suítes. Por quê? Era patinco. Então, Deus tem transformado aquele lugar que foi lugar de maldição, de destruição, como foi na vida da minha mãe, da nossa família, porque ela foi para o Japão para juntar dinheiro. E o que ela Chegou lá, tudo? Tudo. Ela não comprou nenhum terreno, Karina. Tudo com vício. Daí eu chego 1 ano, essa amiga da minha mãe me faz a proposta, eu descubro que a minha mãe tem uma dívida e eu vou. Falei, eu vou trabalhar só uns 3 meses, era $4.000 por mês. Mal sabia. E ficava sentada? Sentada servindo. Servindo. É um clube com piano, um clube que eles falam, né? Piano bar, clube. E daí eu ficava sentada, limpando a hostess. Os clientes chegam, você vai, recebe como as geishas. Irachai Masé, abaixa a cabeça, eles entram, você dá o shibori, que é aquela toalhinha quente, e serve. Só que para você trabalhar num ambiente desse, você precisa de roupa nova, cabelo, maquiagem. Então, o que você ganha na noite, que dá em média $120, é praticamente o que você vai gastar. Sim. Então, como que ela se mantém? Se envolvendo com os clientes. Sai de Aí lá começou, sai de lá e faz programa. Então, a minha vida na prostituição começou aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, quando um japonês me convidou para viajar. Não falou, vamos fazer um programa, porque eles não vêem as hostess como garota de programa, né? Assim, é camuflado. Sim. E então ele falou, você não quer ir viajar? Daí ele falou, eu te presentei, eu vou te presentear.
Daí eu falei, com o quê? Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu preciso de 10 mil dólares. Assim começou a minha vida na prostituição.